Extensão pra cá, que está gelado. É a primeira vez pregando aqui? Aqui é a primeira vez, que ele é itinerante, aleluia. Ele é viajante. Ô glória, eu vou estar orando pela sua vida. Senhor Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, eu apresento o teu filho, Judá, Senhor. Ele vai trazer a palavra para nossas vidas. Que o Senhor venha trazer paz, tranquilidade, abra as portas do céu, revelação, Senhor Jesus, da tua palavra. Teu filho estudou, eu sei que ele estudou, mas aquilo que o Senhor quer falar com revelação, que seja falado, Senhor, no nome de nós. Nós precisamos desse manual, dessa bússola, desse direcionamento do alto para as nossas vidas, que é a tua palavra. Usa o teu filho com autoridade e poder. Tira o medo, timidez e vergonha. Seja banido daqui toda batalha espiritual, Senhor, toda barreira no mundo espiritual querendo atrapalhar. Nós não aceitaremos nenhuma interrupção maligna, mas o que nós aceitaremos é a tua palavra, a tua voz no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Obreiro Judá, deixa Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Tá fraco? Pai do Senhor, gente. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês. Pastor querido que foi para casa, pastor presidente, pastor Maxwell. Deus abençoe o Senhor, sua família, sua esposa, pastor Patrícia. Agradeço pela sua confiança e eu acredito e tenho total certeza que isso é tão de Deus que Deus move céus e terra em favor, né, de cada um de nós que estamos perseverando, buscando. Aleluia. E Ele faz com que, como o jovem Rafael, Ele faz com que as nossas ações glorificam o nome dele. E essa oportunidade para pregar, o Senhor Andor falou comigo sobre Gênesis capítulo 12, Aleluia. que é a passagem principal da pregação. Gênesis capítulo 12, uma passagem conhecida sobre o chamado de Abrão. Sabemos que ainda não era Abraão, porque o Senhor não trocou o seu nome. Eu só pedi um favor, para quem tiver a Bíblia, se você vê alguém que não está com a Bíblia do lado, compartilha também. Aleluia. Glória. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Da terra. Se acenda dando glória a Deus? Eu acho isso incrível, que o agir de Deus na nossa vida, o conhecimento que Ele nos dá, nos capacita, é algo tão poderoso, ao ponto que, quando Ele nos ensina a sua passagem, a sua palavra, Ele nos faz entender coisas passadas que já ocorreram e faz com que nós aplicarmos aos dias de hoje. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? O autor de Gênesis é Moisés. E Moisés não estava no período quando a terra foi feita, mas ele disse no seu capítulo 1 que Deus criou o céu da terra. Houve fundamento, criou os seus animais, foi feita a água, as estrelas, o sol, foi feito tudo isso. E me chamou muita atenção isso, o que Deus faz com o homem quando o homem está preparado, se preparando no Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer, o que Ele tem para fazer. Deus abre a nossa mente, abre o nosso conhecimento, e como eu disse, Moisés não estava nesse período. Veio a história de Abrão.
detalhe mais profundo da palavra, né, Vitor Calixto? Que ele me confirmou mais ainda, e a Bíblia afirma que o chamado de Abraão em capítulo 12 não é o início. O texto, o título da nossa Bíblia pode dar a entender que não, Deus iniciou ali. Mas a história, em Atos capítulo 7, eu disse isso numa oportunidade no culto jovem recente, que Estevão, na sua defesa, recebeu a revelação do Espírito Santo, dizendo que o nosso pai, nosso antepassado, Abraão, recebeu o chamado do Senhor na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, indo mais profundo na Babilônia, onde é que era a sua cidade natal. Já como assim, capítulo 12 diz que ele estava em Arão. Ele estava já no caminho de Canaã. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai. Mas, indo para Atos, é dito que foi em Ur dos Caldeus que ele ouviu a primeira vez o Senhor dizendo isso: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai. Glória. Ou seja, em capítulo 12, eu posso dizer com mais palavras, no entendimento que eu busco ter, que não é Deus chamando, é Deus relembrando ele do chamado. Talvez chegou aqui, você aqui, nessa manhã de oração, achando que vai receber carro, moto, trabalho, mas é Deus te trouxe aqui essa manhã te relembrando do chamado que ele já falou contigo. Ele já te deu ordem: cuida da tua casa, instrui a tua família no teu projeto, instrui a família na palavra, vai evangelizar no trabalho. Se ele já te disse isso, já te disse que você tem que fazer, não é Deus te chamando em primeiro lugar, é Deus te relembrando. Aleluia. O Senhor tem tanta misericórdia que Ele sempre repete o que nós já sabemos. Nós estamos em bando de teimosos mesmo. É verdade. Minha irmã está aqui presente, ela sabe disso, ela sabe que eu, mesmo nascendo em berço evangélico, eu nunca fui cristão de começo. Não é, mãe? De 17 para 18 anos, que eu tomei vergonha na cara, eu já sabia o meu posicionamento, onde é que eu tinha que ir. Deus, com misericórdia, nos alcança, porque Ele investe, Ele insiste. Houve um investimento na vida de Abraão. A história por fora diz que seu pai construía estátuas, estatuetas para deuses e era vendido. E a história por fora, a Bíblia ainda eu não achei nada sobre isso. Então eu aprendi que mesmo estudando por fora a gente fica com o que a Bíblia diz. Isso aí. Mas é bom também a gente trazer um pouco por fora, mas eu não afirmo que isso é verdade, porque como eu falei, não está na Bíblia, não achei na Bíblia. Mas vamos lá. Pegando esse conhecimento por fora, como é que a gente consegue ser chamado, ter um chamado por Deus, Deus sabendo a nossa história, Deus sabendo que nós não temos um elo com Ele ainda. O Senhor ama a humanidade, porém quando Ele nos chama para uma metanoia. É o efeito que a sua palavra, é o efeito do Espírito Santo que nos traz, uma metanoia. Jovem, o que é uma metanoia? Mudança. A jovem Mariana, ela trouxe Romanos 12, versículo 2. Não vos moldeis com este mundo, mas sejam renovados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Metanoia. E eu estava falando com a diaconisa Lídia que eu peguei essa passagem e vi também na interlinear de hebraico para português. Na nossa Bíblia, na nossa tradução, sabemos que houve mudança de palavras, outros sentidos de significados. Porém, na hebraica, algo me chamou a atenção. Não é dito, pastora Patrícia, sai da sua terra. É dito, vai por ti, no hebraico. Lerá. O que isso quer dizer? Qual é o sentido disso? Não é Deus chamando a
talvez, não vou afirmar, mas talvez ele também orava. Prestava culto, assim como seu pai também prestava. E Deus precisava de transformar a mente dele, de fazer com que ele viva e reconheça que só existe um único Deus. Chegamos a essa passagem. E eu imagino, poxa, tem da situação, eu estava imaginando Abrão em Ur dos Caldeus ainda, recebendo o chamado de um Deus invisível, que não tem corpo, não tem como ver a sua face, que está chamando para uma grande obra. Do versículo 10, é dito que, eu pego esse gancho do versículo 10, onde é que Abraão foi para o Egito, e liga um pouco ao passado da sua história, dizendo que, talvez Abraão, ele ocultou que foi chamado, que recebeu um chamado de Deus. Não contou para o seu pai, não vou dizer que um Deus invisível me chamou. Ele não vai acreditar, se der mole ele pode até me bater, não vou falar. Vou ocultar. Porém, quando o Senhor chama, ele move céus e terra. No capítulo antes, é dito que seu pai, falando sobre, o capítulo diz sobre a descendência de Tera. Tera é seu pai, o nome do pai de Abraão. E é dito que não foi Abraão que saiu da terra, foi seu pai que o conduziu. De uma certa forma, ele percebeu, poxa, eu vou sair daqui, vou levar minha família, vou levar meu filho, vou levar as mulheres, vou levar o meu neto, que é Ló. E eles foram até Arã, a caminho de Canaã. Jovens, o que você está querendo dizer com isso? Se com seus próprios pés você não está caminhando para onde o Senhor deseja, você vai de uma forma ou de outra. Só em nome de Jesus, perceba hoje, nessa manhã, para que não chegue ao ponto de parar no hospital, para que não chegue ao ponto de perder um olho, de ficar cego, de ficar com uma perna. Ei, pelo amor de Deus, venha inteiro na presença, consciente, querendo, não, vou ser convencido por ele, vou abraçar essa metanoia, essa mudança, porque para onde eu tenho que ir, mesmo que eu ainda não conheça, eu sei que será perfeito. Na Bíblia vai dizer que Tera, ele viveu 205 anos e depois ele morreu. O pai de Abraão morreu e ele já estava em Arã, caminho para Canaã. E eu imaginando nós que, poxa, um pai morre, quem é que não vai ficar de luto? Quem é que não vai ficar mal, triste, talvez até estagnado, poxa, não vou fazer mais nada, não vou cuidar da terra, não vou cuidar da casa, estou mal, meu pai morreu, vou ficar trancado. Porém, não é isso que Deus queria que Abraão fizesse. Digo e repito, não é isso que ele queria. Não é isso que ele quer para nós. Passando por dificuldades, passamos. Estamos em guerra, mas não é para parar. Continua para onde? Continua para a terra que o Senhor deseja que você vá. Continua para onde o Senhor quer que você faça. O que você quer, o que você tem para fazer para Deus, faça. Não para, não desista. Não bota uma vírgula. Aleluia! Abraão imagina que ficou mal, triste. E Deus teve que chegar lá e relembrar: você tem um chamado. Eu te falei lá em Ur dos Caldeus. Eu te falei numa terra onde é que o foco era a adoração a Deus. Vambora, se mexe. Larga esse luto, ele morreu, você está vivo, você tem que continuar. Aí ele foi. Ele abraçou. Tá bom, vou sair, arrumou, jogou uma água na cara. Se fosse nos dias de hoje, ia colocar um colinho de fogo ali para dar uma animada, né? Foi lá, se vestiu, vamos lá. E Deus disse de novo: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de teu pai. Aqui o local antes do pai de Abraão morrer, a tenda foi levantada pelo pai. E aquelas coisas ali era tudo, foi tudo levantado pelo pai, não foi levantado por Abraão. Às vezes isso acontece, às vezes nós nos colocamos uma muleta espiritual lá, minha mãe é crente, vou ir pro céu junto com ela, mas se não tiver posicionamento,
hebreu também era outra terra idólatra. Olha só as mensagens que Deus nos envolve. Deus não falou o que iria acontecer, só disse que vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Deus deu um rumo. Abraão foi com a sua família, foi com o seu sobrinho. E chegando em Siquém, no verso 7, vai dizer: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Isso me chamou muita atenção. Eu pesquisei qual é o sentido do altar no Antigo Testamento. Pesquisei e achei na Bíblia também, principalmente a nossa bússola principal tem que ser a Bíblia. Achei informações que dito para o altar serve para adorar, o altar serve para ter perdão, o altar serve para pedir. Mas o que me chamou a atenção foi esse motivo: adoração. Glória. Abraão levantando um altar de adoração, acredito eu, para o Senhor, mesmo estando numa terra idólatra, o Senhor me fez voar em pensamentos, me imaginando o mover espiritual que foi nesse momento. A guerra espiritual que se formou naquele lugar por causa de um homem que alcançou o chamado, foi até Siquém, num local onde é que Deus não era o centro. Mesmo assim ele teve a capacidade, a coragem de adorar ao Senhor no meio de uma terra contaminada espiritualmente. Aleluia. Olha só o mover espiritual nisso aí. Seria semelhante eu chegar no terreiro e adorar a Deus e vai prestar um culto. Imagine um mover que fica ali lá, batalha que seria. Jovem, o que você está querendo dizer com isso? Talvez você tenha chegado aqui mesmo debaixo de guerra. Talvez você tenha chegado aqui só você sendo crente, tendo problema no trabalho, Satanás te infernizando o dia todo, o mês todo, a semana toda. Mas o que o Senhor deseja de mim e de você? Adoração. Adoração em meio à guerra, adoração em meio dos levantes, adoração. Porque a adoração pertence a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Jovem, mas meu marido foi embora. Meu marido foi embora e me deixou com 3 filhos para cuidar. Ei, Jesus. No meu trabalho está se levantando ataque. Na minha casa, meus filhos não me obedecem. Adora. Adora, adora. Porque enquanto você adora, você está dizendo para o mundo espiritual, para o tal ídolo, para o tal Deus que se levanta aí, dizendo: na minha casa não, na minha parentela não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, na minha terra não. Então, em nome de Jesus, Satanás bate em retirada. Abraão dando uma resposta para o mundo espiritual ali, para os deuses que dominavam aquela terra. Olha, tá chegando aqui as minhas palavras do Gradão da Galileia, ele que vai dominar essa terra. Ele me deu por promessa essa terra, um povo, e séculos mais à frente, a vida do nosso Salvador. Glória. Ei, Jesus, me guarda. Adora. Só adora. Tá doendo, adora. Tá chorando, tá alegre, adora. A circunstância muda, mas nós não temos que mudar pela circunstância, temos que mudar por Deus. Tirar o que tiver que tirar, quebrar os altares. Eu não estou falando apenas de altar físico, às vezes o altar é o telefone, às vezes o altar é o
hora que a gente dorme, então às vezes tá vendo uma série. E no meio de uma guerra, no meio de prestes a serem lançados para a morte, eles começaram a adorar. Pego as palavras que foi dito no texto de Jó: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, dependente do que pode acontecer, eu posso morrer aqui, pode ser o ponto final para mim, mas eu sei para onde eu vou. Se o foco é o céu, se o foco é chegar ao Senhor, juntos com os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, então por que você está colocando um ponto na caminhada com Deus? Por que eu várias vezes já coloquei um ponto na caminhada com Deus? Não vou mais para a igreja, não sigo mais o monte, não busco mais. Ei, diga e repita: a salvação ainda é individual, mas por misericórdia a caminhada não é, Lídia. Paulo e Silas estavam juntos, Pedro junto com os apóstolos, e Jesus ali, tendo um mestre. Poxa, se eu estivesse nessa época, eu ia valorizar bastante ter um mestre do meu lado, me ensinando, me dando os tapas na cara para eu tomar vergonha, né? A adoração tem um poder. Se nós soubéssemos o poder da nossa adoração, o poder do nosso joelho no chão, se nós soubéssemos, nós iríamos nos esforçar bastante para não cair no pecado, para não abandonar Cristo, para não vender o óleo que não nos pertence, que foi nos dado de graça, e nós temos que entregar para Deus de graça. Temos promessa, e o Senhor deseja cumprir essas promessas em nós. Glória a Deus. Mesmo que não seja comigo ou contigo, e alguém da nossa família vai receber essa promessa. Eu consagro ao Senhor planos, projetos, mas eu sempre digo: Senhor, faça a tua vontade. E mesmo que o teu não chegue até mim, me faça me ajustar à tua vontade. Eu, pastor Patrícia, não gosto de ficar contando o testemunho, misturar palavra com testemunho, mas alguns daqui já sabem que eu estou trabalhando pela honra e glória do Senhor, e eu estava num período de experiência de 3 meses. E eu sempre falei: Senhor, estou aqui na experiência, o Senhor me trouxe para esse ambiente, para esse local, e eu mudei minhas orações. Em vez de só entregar ao Senhor o que eu quero, eu sempre perguntar para Deus: Senhor, tem o teu propósito ali? Se tiver o teu propósito, a porta vai abrir, independente do levante de Satanás. A porta se abriu. Eu trabalho em Padre Miguel, numa fábrica de couro, que o dono é Vitor Hugo, alguns conhecem pelas suas marcas de couro, de bolsa, uma marca cara. E eu passando lá no período de experiência, eu falei: Senhor, tua experiência, isso quer dizer o quê? Você pode ficar ou não pode ficar, você vai depender do teu esforço ali. Mas como Deus aqui dá a última palavra, sexta-feira chegou, toda sexta-feira os funcionários saem 3 horas da tarde, a minha chefe do setor chegou para mim, e meu colega que entrou junto comigo: ó, quero conversar com vocês dois. Vai não, vocês vão lá. Ela conversou, ela falou: ó, vocês foram bem, estou gostando do serviço de vocês dois, a experiência de vocês está acabando, que termina dia 14, mas ela disse pra gente: ó, segunda-feira vocês vão assinar um novo contrato firmando vocês na empresa. Acabou a experiência de vocês. Naquele dia eu estava falando com Deus: me faça descansar. Me faça descansar o teu não, porque já estava pensando: cara, não passa não, né, não vai dar certo, pá. Não é que eu não confiava no Senhor, mas o não a gente tem que se preparar também. Só quer se preparar pro sim? Mas eu falei: Senhor, se for da sua vontade, eu vou ficar. Eu não quero que meu colega também vá embora. Se entrou eu e ele, vai ficar eu e ele aqui. Glória a Deus. E se eu deu essa resposta, vocês vão ficar. Foi por merecimento? Não, não foi. Foi porque há propósito do Senhor lá. Uns aqui
Você vai permitir que o namoro venha, mas que não venha para me afastar do teu caminho, que não venha para me afastar da comunhão, que eu venha voltar para a igreja e contar testemunho, porque tem gente que nem volta, que eu venha dizimar a tua casa, para quando o pastor pedir alguma ajuda, eu tenho ter condição para entregar. O chamado de Abraão foi tão lindo que ele se tornou conhecido pai da fé. E para ter fé é difícil. Acreditar no que a gente ainda não está vendo, acreditar que no Senhor, acreditar em Deus, a qual a gente não vê, mas sentimos, vemos o teu milagre, sabemos que é o dono do ouro e da prata, sabemos que a nossa casa, a nossa família está nas mãos dele. Eu vou focar mais nesse texto do capítulo 12 de Gênesis, que nos ensina a mudar o nosso ambiente. O ambiente pode estar em guerra, pode estar faltando, pode ter só eu e você como os únicos cristãos, mas se for só nós dois, sabemos que através do nome de Jesus um reboliço acontece. Glória. Por causa de nós, por causa que nós merecemos, nós só merecemos de verdade só o fogo do inferno. Dignos nós não somos de nada. Jesus levou aquela cruz, mas era para mim, era para você. Aleluia. Ele nos deu vida. Nos deu vida com abundância, para sermos íntimos, para sermos vistos como os filhos de Deus. E sabemos que para ser filho não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, de acordo com a Bíblia diz, porque é necessário ser obediente à palavra do Senhor. E quem é que desobedece é reconhecido por Deus como filhos de Belial, filhos do inferno, filhos de Satanás, filhos de Deus não é. A obediência que Abraão teve trouxe o nosso Salvador, trouxe esperança, trouxe fé. Está tudo aqui. Já quando João pregou sobre isso, que a Bíblia é o nosso manual. Ele é sim um livro histórico, mas principalmente se nós lemos com fé, se nós lemos para poder conhecer a Cristo, ser transformados, há um mover diferente. Eu falo para algumas pessoas, eu sinto mais vontade de pegar na Bíblia do que pegar no livro de matemática. Não estou dizendo que estudar não é importante, temos que estudar sim. Temos que fazer faculdade, fazer curso, fazer sim. Mas isso atrai as coisas terrenas, mas o pão que é a palavra nos leva para mais próximo de Deus. Não é a matemática, não é a faculdade, não é a filosofia. É a palavra que nos aproxima de Cristo. É a palavra que nos salva, que nos liberta, que salva a nossa família. Houve uma mudança ao decorrer com o tempo. Houve perdas, pessoas dentro da história abandonaram a Deus, mas a promessa do Senhor permaneceu ali, que chegou até Josué. Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Essa terra prometida é conhecida também como a terra que mana leite e mel. Chegaram até Canaã. Tiveram lutas, guerras, mortes. Moisés morreu, Moisés ficou irado, fez o que fez a vontade dele, não fez a vontade de Deus. Deus falou, fala, ele vai e bate. Mas eu creio, busco crer que a salvação principal é ele não perder. A salvação principal, gente, não estou julgando quem canta ou quem fez essa canção, mas a totalidade da promessa não é aqui. Vou repetir porque só um entendeu. A totalidade da promessa não é aqui. Sim, eu desejo ter uma casa, sim, eu desejo ter uma família, sim, eu desejo ter outros empregos que ganhem mais, mas mesmo que Deus não me dê isso,
eu sei que se eu permanecer, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, sem teto a gente não fica. Aleluia. Verdade. Porque Ele preparou um lar, uma casa, casas. A Bíblia vai dizer que há ruas de ouro. A Bíblia vai dizer que há outras pessoas que já estão caminhando para chegar até lá. Que há serafins adorando ao Senhor nesse momento. Que há um Deus principalmente. Há um Deus ao qual nós podemos contemplar todos os dias. Que iremos contemplar todos os dias. Que iremos adorá-lo a Ele todos os dias. Nos ajoelharmos juntos com os anciões que estão lá. Aleluia! E entregar mais ainda. Aqui tudo é só um ensaio. Os dias de culto é apenas um ensaio. Os ensaios é apenas um ensaio mesmo. Para que o grande dia do Senhor, Ele há de falar com nós e dizer, e eu busco crer nisso. Vinde, bendito de meu Pai. Se essa promessa principal não está te animando, meu irmão, não vai adiantar eu ficar aqui 40 minutos pregando para você. Se essa promessa, talvez a gente aqui que um dia foi cristão, mas que hoje não é mais. Obreiro, eu desanimei, eu desisti, eu não quis mais, eu quis viver do meu jeito, da minha maneira, ditando as minhas regras. Isso nos afasta tanto de Deus? Tu tá achando que Deus não está se importando mais com a tua alma? Tu tá achando que Deus não está se importando mais contigo, que Ele deixou de lado? Ele é Pai. Quem Ele é, o que você faz não muda quem Ele é. Ah, mas eu estou na banda, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Meu relacionamento se destruiu por causa do meu posicionamento. Mas Deus ainda é Pai. E Ele quer ser teu Pai de novo, mas do jeito que você se encontra, não tem como. Sabemos que não tem como, porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Até para ser filho de Deus tem que ser cheio do Espírito. Para quê? Para ser guiado. Mover nós gostamos, acreditamos no mover do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, sim. Mas não adianta ter o mover aqui se o Espírito depois vai embora. Eu coloquei isso no grupo jovem ontem. Não sei se ficar botando em reflexão não. Mas o Senhor falou comigo em casa. O fogo tem que permanecer aceso, constante. Não é durante 1 hora de culto, 2 horas de culto, 3 horas de dia, 4 o dia todo. É constante, constante, constante. Constante na igreja, constante em casa, constante no trabalho, constante na escola, constante na faculdade, constante na vizinhança. É necessário que Cristo venha ser visto através de nós por outras pessoas. Eu passei um tempo orando, essa oração ainda não mudou, mas ele fala para Deus, me faça com que a tua presença venha ser vista, não comigo com um terno, não comigo com um microfone na mão, não comigo dentro da igreja apenas. Isso ainda é pouco, muito pouco. Porque onde há ajuntamento de fogo, tudo pega fogo. Agora quando não tem esse ambiente, o fogo vai se apagar, daqui a pouco a igreja vai se fechar e o Espírito vai embora. Não pode acontecer isso. A maior promessa de que Deus tem para cada um de nós é tão espiritual, não dizendo que Ele não tem coisas terrenas para nos dar. Ele vê a nossa necessidade, sim. Ele vê que nós precisamos de roupa, precisamos trabalhar. Vou dar o exemplo do carisma. Daqui a pouco o filho dele vai nascer. Ele precisa de ter condição para manter. Ele já tem, em nome de Jesus, condição para ter. Deus sabe de tudo isso. Mas o foco maior
reino de Deus e a tua justiça, e as demais Glória a Deus. vos serão acrescentados. Conforme nós buscamos, o emprego vem, a porta se abre, ou uma certa porta específica que nós somos pedindo ao Senhor também se fecha. Que tipo de porta é essa? Às vezes é a porta de um casamento que foi destruído e você deseja, Senhor, encerra essa destruição